Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Suzana, professora de língua portuguesa, e na aula de hoje nós falaremos sobre dois gêneros textuais que são muito utilizados, são muito importantes na nossa sociedade, que são as charges e as tirinhas. Para essa aula, nós iremos utilizar uma habilidade da BNCC, que é a de analisar ética e criticamente diferentes práticas sociais frente aos gêneros da cultura digital. Ou seja, frente aos memes, aos GIFs, aos comentários, às curtidas, são gêneros que nós precisamos saber analisar. Por que analisar? Porque ele vem carregado de críticas, né? E nem sempre as críticas podem ser coisas assim, como eu posso dizer para vocês, verdadeiras, tá? Por quê? Porque a crítica ela vem carregada da pessoa que está falando, tá bom? Então vamos lá? Gente, primeiro eu vou apresentar para vocês essas três pessoinhas aqui. São três maravilhosas, não é mesmo? Primeiro é a Ludmilla, esse menininho aqui do meio é o Nick e o de canto, camisetinha verde, é o Mateu. E aí eles vão conversar com vocês durante essa aula também, tá bom? Antes de mais nada, o que é a cultura digital? Alguém sabe? Então, a cultura digital são as práticas, valores, comportamentos que surgem a partir do uso das tecnologias digitais e da internet. E acabam influenciando as nossas emoções, tanto online quanto offline. Deu para entender? Então, tudo que a gente faz na internet, tudo que a gente vê na internet, está relacionado com a cultura digital, que é uma cultura que pode, sim, influenciar os nossos comportamentos. Deixa eu só arrumar essa luz aqui, gente. Ficou muito claro isso, né, gente? Melhorou? Então, vamos lá. E aí? Vocês sabem o que é uma charge? A charge, ela é um desenho, uma ilustração, tá? Geralmente tem um tom humorístico, ou seja, carregado de humor, e vai estar presente onde? Nos jornais, nas revistas e em todas as mídias digitais, porque é um gênero muito maleável, tá bom? Você pode utilizar, você pode ler, você pode encontrar em qualquer lugar, tá? São desenhos que são elaborados por pessoas que são chamadas de cartunistas, profissionais chamados cartunistas, que vão captar algumas situações do nosso cotidiano e vão passar para o desenho. Uma forma que tem a ironia dele, tem a crítica dele e tem principalmente o ponto de vista dele. Então vamos lá, para ficar mais fácil para vocês entenderem. A charge e a tirinha são gêneros textuais, tá bom? Gêneros textuais são modelos de texto, tá bom? Que estão ligados com a situação comunicativa. Não tem nada a ver, tá bom? Com o tipo de texto. Tipo de texto, por exemplo, gênero narrativo. Dentro do gênero narrativo, nós temos quais características? Nós temos narrador, personagem, espaço, tempo e dentro do gênero narrativo, nós temos vários gêneros textuais, como a crônica, como o conto, tá bom? Então, eles são gêneros textuais, mas eles vêm carregados de quê? De uma linguagem verbal, aquela que utiliza as palavras, e de uma linguagem não verbal, que não vai utilizar as palavras, tá bom? Vai utilizar principalmente os desenhos. Principal objetivo é estabelecer uma opinião crítica através dos elementos visuais e verbais e vai tentar convencer quem está lendo aquele desenho, aquele texto, sobre alguma coisa, vai tentar influenciar vocês sobre alguma coisa. Vocês, quando eu digo, sempre quando eu falar vocês, todos nós, tá bom? Então, assim, quando a gente pega uma charge, nós temos que pensar primeiro sobre o que aquela charge está falando. Então, nós primeiro precisamos fazer uma analogia com algo da atualidade, tá bom? Nesse caso aqui, eu já peguei alguma coisa, graças a Deus, um pouco mais antiga, para poder remeter isso, para vocês pararem e falar, tô entendendo, entendeu? Então, assim, peguei aqui uma imagem, uma senhora na rua, e aí vem alguém e fala assim, rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. Aqui está a ironia dele. E será que está remetendo ao quê? Está remetendo justamente à época da Covid. Quando surgiu aí a Covid, graças a Deus de ter vacina, a gente não tem tanto medo, tanto receio. Alguém lembra como que era? Bem pânico, né? Um pânico danado, né, gente? Então, quando a gente teve a Covid, todo mundo tinha medo de pegar. Por isso que ele pegou essa imagem, que as pessoas estavam com muito mais medo de ter a Covid do que de ser assaltado.
por isso que aí tá carregado de ironia, tá bom? E existem algumas características bem particulares desse gênero. Então, ele vai retratar sempre alguma coisa da atualidade, vai ser utilizado em notícias também, para ficar mais fácil de entender, tá? Ele vem diretamente da notícia jornalística, tá bom? E sempre vai estar refletindo o posicionamento do editorial do veículo, ou seja, da pessoa que está fazendo, do ponto de vista do cartunista. Por isso que nem sempre ele tem uma verdade absoluta ali nesse meio. Tá? E charge, ela vem uma palavra que vem do francês e significa exagero. Tá? E aí, gente, charge e tirinha são as mesmas coisas? Será que vocês acham que são a mesma coisa? Vamos lá, descobrir isso agora. Então, tanto a charge quanto a tirinha são muito parecidas, mas elas não são iguais. Grava isso, tá bom? A tirinha, ela é um gênero muito parecido com a história em quadrinhos, tá? Ela vem com toda uma narrativa, é publicada também em jornais, é publicada em revistas, pode ser encontrada em vários meios digitais, porém, ela simplesmente precisa de uma narrativa a ser acompanhada. E não é mais o que nem a charge, que tem apenas um quadro bem visível, tá bom? Então, elas vão aparecer com as falas nos balões, tá? Mas ela não é uma história em quadrinhos, é uma tirinha, é uma história mais curta, aparece normalmente de 2 a 8 quadros, tá? E assim, qual que é a principal diferença entre a charge e a tirinha? Está justamente na quantidade de quadros. A charge vai possuir apenas um quadro bastante impactante, enquanto a tirinha vai ter vários quadrinhos diferenciados, tá bom? Uma historinha para ser seguida. Deu para entender, gente? Espero que sim. Na próxima aula a gente completa com alguns exercícios. Pesquisem charges e tragam para a próxima aula. Tchau, tchau!